Capítulo 45. Convencida como Elizabeth agora estava de que a antipatia da senhorita Bingley por ela se devia a ciúmes. Não poderia deixar de sentir como seria para ela desagradável sua ida a Pemberley e estava curiosa para saber com quanta amabilidade por parte daquela dama seriam suas relações agora retomadas. Ao chegar à casa, foram conduzidas pelo saguão até o salão, cuja posição ao norte tornava-o muito agradável no verão. As janelas que se abriam para o bosque ofereciam uma visão refrescante das altas colinas arborizadas atrás da casa e dos belos carvalhos e castanheiras espanholas espalhados pelo gramado intermediário. Foram recebidas nesse salão pela senhorita Darcy, que lá estava com a senhora Hurst, a senhorita Bingley e a dama com quem vivia em Londres. A recepção de Georgiana foi muito cortês, mas acompanhada por todo o embaraço que, mesmo proveniente de timidez e do medo de errar, daria facilmente aos que se sentem inferiores a impressão de ser ela orgulhosa e reservada. A senhora Gardiner e a sobrinha, entretanto, fizeram-lhe justiça e se compadeceram da moça. Pela senhora Hurst e pela senhorita Bingley foram recebidas apenas com uma mesura, e, sentando-se ambas, uma pausa, terrível como sempre são tais pausas, teve lugar por alguns momentos. Quem primeiro a quebrou foi a senhora Annesley, mulher gentil e de bela aparência, cuja tentativa de introduzir algum tipo de conversa provou ser ela mais bem educada que qualquer uma das outras, e entre ela e a senhora Gardiner, com ocasionais contribuições de Elizabeth, os assuntos se sucederam. A senhorita Darcy parecia querer ter coragem para se juntar a elas e algumas vezes se aventurou a frases curtas, quando havia menos perigo de ser ouvida. Elizabeth logo percebeu estar sendo observada de perto pela senhorita Bingley e que não podia dizer uma palavra, sobretudo para a senhorita Darcy, sem lhe chamar a atenção. Tal observação não a impediria de tentar conversar com a menina, não estivessem ambas sentadas a inconveniente distância, mas não lamentava ser poupada da necessidade de falar demais. Seus próprios pensamentos a ocupavam. Imaginava que a qualquer momento alguns cavalheiros poderiam entrar na sala. Desejava e receava que o dono da casa estivesse entre eles e não conseguia se decidir se mais desejava ou mais receava. Depois de estar assim sentada por 15 minutos sem ouvir a voz da senhorita Bingley, Elizabeth surpreendeu-se ao receber dela uma fria indagação quanto à saúde de sua família. Respondeu com igual indiferença e concisão, e as outras nada mais disseram. O próximo episódio ocorrido durante a visita deveu-se à entrada de criados com frios, bolo e uma variedade das melhores frutas da estação, mas isso só aconteceu depois de diversos olhares e sorrisos significativos da senhora Annesley para a senhorita Darcy, a fim de lembrar-lhe de sua posição. Havia agora ocupação para todo o grupo, pois, embora não pudessem todas falar, podiam todas comer, e as belas pirâmides de uvas, ameixas e pêssegos logo as reuniram em torno da mesa. Assim ocupada, Elizabeth teve uma boa oportunidade de decidir se mais receava ou desejava o aparecimento do Sr. Darcy, pelos sentimentos que prevaleceram diante de sua entrada na sala, e então, embora um momento antes acreditasse que seu desejo predominaria, começou a lamentar a chegada do rapaz. Ele estivera por algum tempo com o Sr. Gardiner que, com 2 ou 3 outros cavalheiros da casa, se dedicava ao rio e só o deixara ao saber que as senhoras da família tencionavam visitar Georgiana naquela manhã. Mal ele surgiu e Elizabeth decidiu com sensatez mostrar-se perfeitamente à vontade e sem constrangimentos, uma decisão muito necessária de ser tomada, mas talvez não mantida com muita facilidade. Porque ela viu que as suspeitas de todo o grupo se voltaram para eles e que não houve um só olhar que não observasse o comportamento dele quando entrou na sala. Em nenhuma expressão havia atenta curiosidade mais aparente do que na da senhorita Bingley, a despeito dos sorrisos que se abriam em seu rosto sempre que falava com quem os provocava, pois o ciúme ainda não a tinha feito desesperar e suas atenções ao Sr. Darcy não se haviam extinguido. A senhorita Darcy, com a entrada do irmão, obrigou-se a falar mais e Elizabeth viu que ele estava ansioso para que a irmã e ela se conhecessem melhor, encorajando ao máximo toda tentativa de conversa de ambos os lados. A senhorita Bingley também percebeu, e, com a imprudência da raiva,
aproveitou a primeira oportunidade para dizer, com sarcástica cortesia: diga, senhorita Elisa, é verdade que o regimento de Shire foi removido de Meriton? Deve ter sido uma grande perda para sua família. Na presença de Darcy ela não ousou mencionar o nome de Wickham, mas Elizabeth compreendeu de imediato que ele estava presente em seus pensamentos, e as diversas recordações ligadas a ele a angustiaram por um momento, mas, obrigando-se a repelir o ataque mal intencionado, respondeu à pergunta num tom razoavelmente indiferente. Enquanto falava, um olhar involuntário revelou-lhe Darcy, ruborizado, observando-a intensamente, e sua irmã bastante desconcertada e incapaz de levantar os olhos. Tivesse a senhorita Bingley sabido a dor que causava a sua queridíssima amiga, sem dúvida se absteria daquela observação. Mas pretendera apenas desconcertar Elizabeth trazendo à tona a lembrança de um homem pelo qual a considerava interessada a fim de fazê-la atrair uma emoção que a poderia denegrir aos olhos de Darcy e, talvez, lembrá-lo de todos os disparates e absurdos que ligavam parte da família de Elizabeth àquela corporação. Nenhuma sílaba chegara até ela a respeito da planejada fuga da senhorita Darcy. A ninguém aquilo havia sido revelado e o sigilo foi absoluto, exceto para Elizabeth, e de todos os parentes de Bingley, o irmão da moça tinha especial interesse em ocultar o fato, devido ao desejo, que Elizabeth há tempos lhe atribuía, de que aquela família viesse um dia a ser a dela. Ele sem dúvida tivera tal intenção e, sem que fosse essa a causa de sua tentativa de separar Bingley e a senhorita Bennet, era provável que acrescentasse algo ao seu vivo interesse pelo bem-estar do amigo. A serenidade de Elizabeth, entretanto, logo acalmou as emoções de Darcy, e como a senhorita Bingley, mortificada e desapontada, não ousasse qualquer alusão mais direta a Wickham, Georgiana também se refez, embora não o bastante para conseguir falar. O irmão, cujo olhar receava encontrar, mal percebeu seu interesse no caso, e o próprio incidente que se destinava a desviar seus pensamentos de Elizabeth pareceu tê-los fixado nela com ainda maior prazer. A visita não continuou por muito tempo depois da pergunta e resposta acima mencionadas, e, enquanto o Sr. Darcy as acompanhava à carruagem, a senhorita Bingley extravasava seus sentimentos em críticas à aparência, comportamento e roupas de Elizabeth. Mas Georgiana não lhe fez eco. A recomendação do irmão era suficiente para garantir sua boa vontade, seu julgamento não poderia estar errado. E ele falara de Elizabeth em termos tais que Georgiana só poderia considerá-la encantadora e amável. Quando Darcy voltou ao salão, a senhorita Bingley não conseguiu deixar de repetir para ele parte do que estivera dizendo à irmã. Como estava mal a senhorita Eliza Bennet esta manhã, Sr. Darcy, exclamou. Nunca na vida eu vi alguém mudar tanto quanto ela desde o inverno. Ela está tão morena e com um ar tão grosseiro. Louisa e eu concordamos que não a teríamos reconhecido. Por menos que o Sr. Darcy tenha apreciado tal comentário, contentou-se em responder com frieza que ele não percebera qualquer outra alteração a não ser estar ela um tanto bronzeada, consequência nada espantosa de uma viagem no verão. No que me diz respeito, insistiu ela, devo confessar que nunca vi beleza alguma nela. O rosto é fino demais, a pele não tem brilho e seus traços não são harmoniosos. Ao nariz falta caráter. Nada impressiona em suas linhas. Os dentes são toleráveis, mas nada fora do comum, e, quanto aos olhos, que já foram algumas vezes chamados de belos, nunca considerei extraordinários. Tem uma expressão penetrante e impertinente, da qual não gosto nem um pouco, e em toda ela há uma autossuficiência sem elegância, o que é intolerável. Convencida como estava a senhorita Bingley de que Darcy admirava Elizabeth, aquela não era a melhor forma de se fazer agradável. Mas pessoas zangadas nem sempre são sensatas e, ao vê-lo afinal um pouco irritado, conseguiu tudo o que pretendia. Mas ele continuava decididamente calado e, determinada a fazê-lo falar, ela prosseguiu. Lembro-me, quando a vi pela primeira vez em Hertford City, como ficamos todos admirados ao descobrir que ela era famosa pela beleza. E eu me recordo sobretudo de ouvi-lo dizer uma noite, depois que elas jantaram em Netherfield, ela,
uma beleza. Mais fácil seria chamar a mãe de espirituosa. Mas depois ela parece ter subido no seu conceito, porque acredito que já o ouvi dizer uma vez que a achava bem bonita. É verdade, retrucou Darcy, que não conseguiu mais se conter traço, mas aquilo foi quando a vi pela primeira vez, pois há muitos meses eu a considero uma das mulheres mais belas que conheço. Ele então se afastou e a senhorita Bingley foi deixada com a satisfação de tê-lo obrigado a dizer o que só fez mal a ela mesma. A senhora Gardiner e Elizabeth, na volta, falaram de tudo o que se passara durante a visita, exceto do que mais interessava a ambas. O aspecto e o comportamento de todos que tinham visto foi discutido, exceto da pessoa que mais lhes atraíra a atenção. Falaram de sua irmã, suas amigas, sua casa, suas frutas. Tudo menos dele próprio, embora Elizabeth ansiasse por saber o que a senhora Gardiner pensava dele e a senhora Gardiner tivesse apreciado muitíssimo se a sobrinha abordasse o assunto. Capítulo 46. Elizabeth ficara muito desapontada ao não encontrar uma carta de Jane ao chegarem a Lambton, e tal desapontamento se repetiu a cada manhã que lá passaram, mas na terceira suas queixas foram esquecidas e a irmã, desculpada com o recebimento de 2 cartas simultâneas, numa das quais havia o aviso de que havia sido extraviada. Elizabeth não se surpreendeu, porque Jane escrevera o endereço todo errado. Preparavam-se para um passeio quando as cartas chegaram, e os tios, deixando-a tranquila para ler, saíram sozinhos. A extraviada precisava ser lida primeiro, fora escrita 5 dias antes. O início continha um relato de todas as pequenas festas e compromissos, com todas as novidades que o campo podia ter, mas a segunda metade, datada do dia seguinte e escrita em evidente agitação, dava notícias mais importantes. Eis o que dizia. Desde que escrevi o que está acima, querida Lizzie, aconteceu uma coisa de natureza mais inesperada e séria, mas tenho medo de assustá-la, saiba que estamos todos bem. O que vou contar refere-se à pobre Lídia. Chegou uma mensagem urgente à meia-noite de ontem, logo depois de termos ido todos para a cama, do Coronel Forster, para nos informar que ela havia fugido para a Escócia com um de seus oficiais, para dizer a verdade, com Wickham. Imagine nossa surpresa. Para Kitty, entretanto, não pareceu assim tão inesperado. Lamento muito, muito mesmo. Que união mais imprudente, dos 2 lados. Mas quero esperar o melhor e desejar que tenhamos avaliado mal o caráter dele. Posso considerá-lo inconsequente e indiscreto, mas este passo, e alegremo-nos com isso, não caracteriza um coração perverso. Ao menos sua escolha é desinteressada, pois ele deve saber que meu pai nada tem para dar a ela. Nossa pobre mãe está arrasada. Papai suporta melhor. Como sou grata por nunca lhes termos contado o que foi dito contra ele, nós mesmas devemos esquecer tudo. Eles fugiram no sábado, por volta da meia-noite, como se acredita, mas sua falta não foi sentida até ontem pela manhã, às 8 horas. A mensagem expressa foi enviada no mesmo instante. Lizzie querida, eles devem ter passado a 10 milhas daqui. O Coronel Forster diz que devemos esperá-lo dentro em breve. Lídia deixou algumas linhas para sua esposa, informando o que pretendia, ou pretendiam, fazer. Preciso terminar, pois não posso deixar minha pobre mãe muito tempo sozinha. Receio que você não consiga entender tudo isto, mas já nem sei o que escrevi. Sem se dar tempo para refletir, e mal sabendo o que sentia, Elizabeth, ao terminar essa carta, agarrou imediatamente a outra e, abrindo-a com a maior impaciência, leu o que continha. Fora escrita um dia depois da conclusão da primeira. A esta altura, querida irmã, você já recebeu minha apressada carta, espero que esta seja mais inteligível, mas, embora não pressionada pelo tempo, minha cabeça está tão perturbada que não posso me responsabilizar por sua coerência. Queridíssima Lizzie, mal sei o que já escrevi, mas tenho umas notícias para você e isso não pode ser adiado. Por mais imprudente que tenha sido o casamento entre o Sr. Wickham e nossa pobre Lídia, estamos agora ansiosos para ter certeza de que se realizou, pois há inúmeras razões para temer que eles não tenham ido à Escócia.
O coronel Forster chegou ontem, tendo saído de Brighton na véspera, não muitas horas depois de sua mensagem. Embora o bilhete de Lydia para a Sra. F. lhes tenha feito acreditar que os dois iriam para Gretna Green, Denis deixou escapar sua crença de que W nunca pretendera ir até lá, nem mesmo se casar com Lydia, o que chegou aos ouvidos do coronel F., que, no mesmo instante dando o alarma, saiu de B com a intenção de ir em seu encalço. Seguiu seus rastros sem problemas até Clapham, mas não mais, pois os dois, ao lá chegarem, transferiram-se para um coche de aluguel e dispensaram a diligência que os levara de Epsom. Tudo o que se sabe a partir de então é que foram vistos seguindo pela estrada de Londres. Não sei o que pensar. Depois de todas as investigações possíveis naquela parte de Londres, o coronel F. veio para Hertford City, repetindo-as intensamente por todas as estradas e em todas as hospedarias em Barnet e Hatfield, mas sem qualquer sucesso, ninguém os viu passar. Muitíssimo preocupado, veio a Longbourn e apresentou-nos seus receios com toda a pureza e honradez de seu coração. Lamento profundamente por ele e pela Sra. F., mas ninguém pode acusá-los de coisa alguma. Nossa angústia, querida Lizzie, é muito grande. Meus pais acreditam no pior, mas não consigo pensar tão mal dele. Muitas circunstâncias podem tê-los levados a se casar em segredo na cidade, em vez de levarem adiante seu plano inicial, e mesmo se ele pudesse ter tais intenções contra uma jovem bem relacionada como Lydia, o que não é provável. Como posso imaginar que ela tenha perdido a cabeça a tal ponto? Impossível. Afligi-me ao descobrir, entretanto, que o coronel F. não está disposto a acreditar em tal casamento. Ele sacudiu a cabeça quando expressei minhas esperanças e disse recear que W não era um homem confiável. Minha pobre mãe está realmente doente e não consegue sair do quarto. Se ela fizesse um esforço, seria melhor, mas não se pode esperar por isso. E, quanto a meu pai, nunca na vida o vi tão abalado. A pobre Kitty está furiosa por ter mantido o namoro dos dois em segredo, mas era uma questão de confiança, não se pode censurá-la. Estou satisfeita, querida Lizzie, que você tenha sido poupada dessas cenas penosas, mas, agora que passou o primeiro choque, posso confessar que torço para que volte? Não sou tão egoísta, porém, para apressá-la, se for inconveniente. Adeus. Tomo uma vez mais a pena para fazer o que acabei de dizer que não faria, mas as circunstâncias são tais que não posso deixar de pedir a vocês todos que venham para cá o mais depressa possível. Conheço tão bem meus queridos tio e tia que não tenho medo de lhes pedir isto, embora tenha algo mais a pedir ao primeiro. Meu pai está indo agora mesmo a Londres com o coronel Forster, para tentar encontrá-la. Do que ele pretende não estou bem certa, mas sua enorme angústia não lhe permitirá tomar qualquer medida do modo mais adequado e mais sensato, e o coronel Forster é obrigado a estar amanhã à tarde em Brighton. Diante de tal exigência, o conselho e o apoio de meu tio significariam tudo no mundo. Ele compreenderá imediatamente o que estou sentindo, e confio em sua bondade. Oh! Onde está meu tio? Exclamou Elizabeth, pulando da cadeira ao acabar a carta, desesperada para ir atrás dele, sem perder um momento daquele tempo tão precioso. Mas quando chegou à porta ela foi aberta por um criado e o Sr. Darcy apareceu. O rosto pálido e a atitude impetuosa da jovem assustaram-no e, antes que ele pudesse se recuperar e falar, ela, em cuja mente qualquer pensamento era superado pela situação de Lydia, exclamou apressada. Desculpe, mas preciso deixá-lo. Preciso encontrar o Sr. Gardiner neste momento, por um assunto que não pode ser adiado, não tenho um minuto a perder. Santo Deus! O que aconteceu? Exclamou ele, com mais sentimento do que cortêsia, e depois, controlando-se, não vou detê-la, mas deixe que eu, ou o criado, vá procurar o senhor e a senhora Gardiner. A senhorita não está bem, não pode ir sozinha. Elizabeth hesitou, mas seus joelhos tremiam e ela sentiu que não teria qualquer sucesso em sua tentativa de ir atrás deles. Chamando de volta o criado, portanto, ela o encarregou, embora tão sem fôlego que sua voz era quase inaudível, de trazer seus patrões imediatamente de volta à casa. Quando o rapaz saiu da sala ela sentou,
incapaz de se sustentar e parecendo tão miseravelmente doente que foi impossível para Darcy deixá-lo ou se impedir de dizer, em tom de gentileza e compaixão: Deixe-me chamar sua camareira. Existe algo que eu possa fazer para melhorar seu estado? Um copo de vinho. Ajudaria se eu fosse buscar? A senhorita está muito mal. Não, obrigada, respondeu ela, tentando se controlar. O problema não é comigo. Estou bem, só estou angustiada com algumas notícias terríveis que acabo de receber de Longbourn. Explodiu em lágrimas ao se referir àquilo e, por alguns instantes, não foi capaz de dizer mais. Darcy, amargurado e confuso, só conseguia manifestar de modo vago sua preocupação e observá-la num silêncio compadecido. Afinal, ela voltou a falar. Acabei de receber uma carta de Jane, com notícias pavorosas. Não há como esconder. Minha irmã mais moça abandonou todos os amigos. Fugiu, atirou-se nos braços do Sr. Wickham. Os dois fugiram juntos de Brighton. O senhor o conhece bem para imaginar o resto. Ela não tem dinheiro, nem parentes, nada que possa tentá-lo. Ela está perdida para sempre. Darcy estava imóvel de assombro. Quando penso, acrescentou ela num tom ainda mais agitado, que eu poderia ter evitado tudo isso. Eu, que sabia quem era ele. Se eu tivesse contado ao menos um pouco do que eu sabia, para minha própria família. Se o caráter dele fosse revelado, isso poderia não ter acontecido. Mas é tarde. Tarde demais agora. Estou realmente desolado, exclamou Darcy desolado. Chocado. Mas isso é verdade. Verdade absoluta. Ah. É, sim. Eles saíram juntos de Brighton no domingo à noite e seu rastro foi seguido quase até Londres, mas não além, com certeza não foram para a Escócia. E o que já foi feito? O que já foi tentado para recuperá-la? Meu pai foi para Londres, e Jane escreveu para implorar a ajuda imediata do meu tio, e iremos embora, espero, dentro de meia hora. Mas nada pode ser feito. Sei muito bem que nada pode ser feito. Como pode um homem como aquele ser levado a agir com decência? Como poderão ao menos ser descobertos? Não tenho a menor esperança. É tudo horrível demais. Darcy balançou a cabeça em silenciosa concordância. Quando meus olhos foram abertos para o verdadeiro caráter dele. Ah! Se eu soubesse o que deveria, o que poderia fazer. Mas eu não soube. Tive medo de ir longe demais. Maldito, maldito engano. Darcy não respondeu. Mal parecia ouvi-la e andava de um lado para outro da sala em profunda meditação, sobrancelhas contraídas, expressão sombria. Elizabeth logo percebeu e no mesmo instante compreendeu. Seu poder sobre ele desaparecia, tudo deveria desaparecer sob tal prova de fraqueza familiar, sob tal garantia da mais profunda desgraça. Ela não poderia se surpreender ou condenar, mas a crença no autodomínio dele nenhum consolo lhe trouxe, nenhum alívio para sua angústia. Pelo contrário, tudo era exatamente calculado para fazê-la compreender seus próprios desejos, e nunca, com tanta honestidade, sentira que poderia tê-lo amado como sentia agora, quando qualquer amor era em vão. Mas o que lhe dizia a respeito, embora se manifestasse, não a absorveria. Lídia, a humilhação, a desgraça que ela trazia sobre todos logo afastaram qualquer preocupação pessoal, e, cobrindo o rosto com um lenço, Elizabeth logo esqueceu qualquer outra coisa. E, depois de uma pausa de vários minutos, só foi trazida de volta à realidade pela voz de seu companheiro, num tom que, embora piedoso, soava também controlado e dizia: Receio que a senhorita há muito tempo deseje minha ausência e nada posso apresentar como desculpas por ter ficado senão uma verdadeira, embora impotente, preocupação. Quisessem os céus que algo pudesse ser por mim dito ou feito capaz de lhe oferecer consolo para tal angústia. Mas não a atormentarei com desejos inúteis, que podem parecer apenas um desejo de despertar seus agradecimentos. Esse infeliz acontecimento, acredito,
impedirá que minha irmã tenha o prazer de recebê-la hoje em Pemberley. Oh, é verdade. Queira ter a gentileza de nos desculpar com a senhorita Darcy. Diga que assuntos urgentes nos obrigam a voltar imediatamente. Oculte a triste verdade ao máximo. Sei que não poderá ser por muito tempo. Ele prontamente afirmou que manteria segredo, mais uma vez expressou sua consternação pela sua angústia, desejou um final melhor do que se poderia esperar no momento e, pedindo-lhe que cumprimentasse por ele os tios, despediu-se apenas com um olhar sério. Quando ele saiu da sala, Elizabeth sentiu o quanto seria improvável que viessem a se ver outra vez em termos tão cordiais como os que marcaram seus diversos encontros em Derbyshire e, lançando um olhar retrospectivo sobre todo o seu relacionamento, tão cheio de contradições e mudanças, lamentou a tirania dos sentimentos que agora gostariam de lhe dar continuidade e antes se alegrariam com seu término. Se gratidão e estima são bons alicerces do afeto, a transformação dos sentimentos de Elizabeth não é improvável ou condenável. Mas se, ao contrário, o interesse despertado por tais fontes for irracional ou antinatural, em comparação com o que é tantas vezes descrito como nascendo de um primeiro encontro com um objeto afetivo e mesmo antes que duas palavras tenham sido trocadas, nada haveria a ser dito a seu favor, exceto que ela de certa forma tentara o último método em seu interesse por Wickham e que todo o seu insucesso talvez pudesse autorizá-la a buscar aquela outra forma menos interessante de afeição. Seja como for, ela ouviu partir com tristeza e, nesse primeiro exemplo do que poderia acarretar a infâmia de Lydia, descobriu novas agonias ao refletir sobre aquele caso vergonhoso. Nunca, desde a leitura da segunda carta de Jane, acalentou qualquer esperança de que Wickham pretendesse se casar com sua irmã. Só mesmo Jane, pensou, poderia se iludir com tal expectativa. A surpresa foi o menor de seus sentimentos diante dos fatos. Enquanto o conteúdo da primeira carta ocupou sua mente, ela era toda surpresa. Toda a perplexidade com a ideia de que Wickham se casaria com uma menina com quem seria impossível se casar por dinheiro, e como Lydia poderia tê-lo conquistado parecer incompreensível. Mas agora era tudo muito natural. Para uma conquista daquele tipo ela possuía atrativos suficientes e, mesmo não acreditando que Lydia se envolveria de propósito numa fuga sem intenção de casamento, não via dificuldades em acreditar que nem a virtude nem a inteligência fariam dela uma presa menos fácil. Ela nunca percebera, enquanto o regimento esteve em Hertford City, que Lydia tivesse qualquer interesse por ele, mas estava convencida de que Lydia só precisava de encorajamento para se ligar a alguém. Às vezes um oficial, às vezes outro, era o favorito, as atenções que lhes dispensavam fazendo-o subir ou descer em seu conceito. Os apegos flutuavam todo o tempo, mas nunca sem um alvo. O mal que podem causar a uma menina como aquela negligência e o excesso de benevolência. Ah! Com que dor percebia isso agora? Estava louca para chegar em casa. Para ouvir, ver, estar lá para dividir com Jane os cuidados que agora estavam todos nas mãos dela, numa família tão confusa, um pai ausente, uma mãe sem energia, exigindo cuidados constantes, e mesmo quase convencida de que nada poderia ser feito por Lydia. A interferência do tio parecia de suma importância e até que ele entrasse na sala sua impaciência foi grande. O senhor e a senhora Gardiner correram alarmados, supondo pela descrição do criado que a sobrinha tivesse caído doente, mas, tranquilizando-os no mesmo instante, ela logo e avidamente comunicou por que os tinha chamado. Lendo em voz alta as duas cartas e insistindo no final da última com trêmula energia. Ainda que Lydia nunca tivesse sido muito apreciada por eles, o senhor e a senhora Gardiner não poderiam evitar um profundo abalo. Não apenas Lydia, mas todos estavam envolvidos naquilo, e, depois das primeiras exclamações de surpresa e horror, o senhor Gardiner prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Elizabeth, embora não esperando menos, agradeceu com lágrimas de gratidão, e, imbuídos os três do mesmo espírito, tudo o que se relacionava com a viagem foi providenciado com rapidez. Sairiam o mais depressa possível. Mas o que faremos com Pemberley? Exclamou a senhora Gardiner.
John nos disse que o Sr. Darcy estava aqui quando você o mandou à nossa procura. É isso mesmo? É, e eu lhe disse que não poderíamos manter nosso compromisso. Isto já está resolvido. O que está resolvido? Pensou a outra, enquanto corria ao quarto para se preparar. E em que termos estão os dois para que ela lhe contasse a verdade? Ah, se eu soubesse. Mas seus desejos eram inúteis ou, pelo menos, serviriam apenas para distraí-la na pressa e confusão da hora seguinte. Tivesse Elizabeth tempo livre, teria tido certeza de que qualquer ocupação seria impossível para alguém tão desgraçada quanto ela, mas, como a tia, tinha sua cota de trabalho a fazer e, entre outras coisas, havia bilhetes a serem escritos para todos os amigos em Lambton, com falsas desculpas para sua súbita partida. Em uma hora, porém, tudo estava pronto e, tendo o Sr. Gardiner acertado as contas na hospedaria, nada restava a ser feito além de partir, e Elizabeth, depois de toda a infelicidade daquela manhã, viu-se, num espaço de tempo mais curto do que imaginaria, sentada na carruagem e a caminho de Longbourn. Capítulo 47. Estive pensando mais uma vez, Elizabeth, disse o tio enquanto se afastavam da cidade e, na verdade, depois de sérias considerações, estou muito mais inclinado do que antes a concordar com sua irmã mais velha. Parece-me tão improvável que qualquer rapaz tenha más intenções em relação a uma menina que não é desprotegida ou desamparada e que, além disso, estava morando com a família do coronel do seu regimento, que estou fortemente inclinado a esperar pelo melhor. Poderia ele imaginar que os amigos dela não interviriam? Poderia esperar ser aceito de volta no regimento, depois de tal afronta ao coronel Forster? A tentação não é proporcional ao risco. O senhor acredita mesmo? Exclamou Elizabeth, iluminando-se por um instante. Por Deus, disse a senhora Gardiner. Começo a concordar com seu tio. É realmente uma violação grande demais de decência, honra e interesse para que ele seja culpado. Não consigo pensar tão mal de Wickham. Será você capaz, Lizzie, de mudar de opinião a respeito dele a ponto de acreditá-lo capaz disto? Talvez não capaz de negligenciar seus próprios interesses, mas de qualquer outra negligência eu acredito capaz. Se realmente pudesse ser como dizem. Mas não ouso esperar tanto. Porque, se assim fosse, não iriam para a Escócia? Em primeiro lugar, retrucou o Sr. Gardiner não há qualquer prova de que não tenham ido para a Escócia. Oh! Mas terem passado da diligência para um coche de aluguel é tão revelador. E, além disso, nenhum traço deles foi encontrado na estrada de Barnet. Bem, então. Suponha que estejam em Londres. Devem estar lá, apenas com o propósito de se esconderem, sem qualquer outra intenção. Não é provável que o dinheiro seja muito abundante de nenhum dos lados e pode-lhes ter ocorrido ser mais econômico, embora menos rápido, casarem-se em Londres e não na Escócia. Mas por que todo esse sigilo? Por que o medo de serem descobertos? Por que deveria o casamento ser secreto? Ah! Não, não. Não faz sentido. Seu melhor amigo, como viram pelo relato de Jane, estava convencido de que ele nunca pretendeu se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher sem dinheiro. Não pode se dar a tal luxo. E que méritos tem Lydia, que atrativos oferece ela, além de juventude, saúde e bom humor, para fazer com que ele, por ela, renuncie a todas as oportunidades de se beneficiar através de um bom casamento? Até que ponto o risco de cair em desgraça no regimento poderia fazê-lo desistir de uma fuga desonrosa com ela? Não sou capaz de julgar, pois nada sei dos efeitos que pode ocasionar tal atitude. Mas, quanto à sua outra objeção, receio que não se sustente. Lydia não tem irmãos que possam interferir, e ele deve imaginar, pelo comportamento de meu pai, pela indolência e pela pouca atenção que esse pai sempre pareceu dar ao que se passava em sua família, que ele faria tão pouco e pensaria tão pouco a respeito quanto qualquer pai nessa situação. Mas você imagina que Lydia esteja tão perdida de amor a ponto de consentir em viver com ele em outros termos que não o casamento?
Assim parece, e é realmente muito chocante, respondeu Elizabeth, com lágrimas nos olhos, que o senso de decência e virtude de uma irmã possa admitir alguma dúvida a respeito. Mas, na verdade, não sei o que dizer. Talvez eu não lhe esteja fazendo justiça. Mas ela é jovem demais, nunca foi ensinada a pensar em coisas sérias e, nos últimos 6 meses, não, 12 meses, abandonou tudo que não fosse diversão e vaidade. Permitiram que usasse seu tempo do modo mais fútil e frívolo possível e a seguir quaisquer opiniões que lhe apresentassem. Desde que o regimento de Shire se instalar em Meryton, nada além de amor, namoros e oficiais esteve em sua cabeça. Ela vinha fazendo tudo o que podia para pensar e falar no assunto, para aumentar. Como posso dizer? A suscetibilidade de suas emoções, que já são por natureza bastante intensas. E todos nós sabemos que Wickham tem encantos de sobra, em termos de figura e maneiras, para conquistar uma mulher. Mas você vê que Jane, disse a tia, não pensa mal de Wickham a ponto de acreditá-lo capaz de tal atitude. Traço de quem Jane já pensou mal na vida? E quem, fosse qual fosse a conduta anterior, ela consideraria capaz de tal atitude, até haver provas suficientes? Mas Jane sabe, tanto quanto eu, que tipo de homem é Wickham. Nós duas sabemos que ele tem sido devasso em toda a acepção da palavra, que ele não tem integridade ou honra, que ele é tão falso e mentiroso quanto é insinuante. E você sabe realmente tudo isto? Exclamou a senhora Gardiner, cuja curiosidade para saber de onde vinham aquelas informações era muito grande. Realmente sei, respondeu Elizabeth, corando. Eu já lhes falei, outro dia, sobre o comportamento infame dele para com o Sr. Darcy, e a senhora mesma, da última vez que esteve em Longbourn, ouviu como ele se referia ao homem que agiu em relação a ele com tanta tolerância e liberalidade. E há outras circunstâncias que não estou autorizada. Que não vale a pena relatar, mas as mentiras desse rapaz relativas a toda a família de Pemberley são infindáveis. Pelo que ele dizia da senhorita Darcy, eu estava preparada para uma menina orgulhosa, fechada e desagradável. Embora ele soubesse que não era assim. Deve saber que ela é amável e despretensiosa, como constatamos. Mas Lydia sabia de alguma coisa? É possível que ela não tenha ideia de tudo o que você e Jane parecem conhecer tão bem? Ah! Pode sim. E isto é o pior de tudo. Até minha estadia em Kent, quando me encontrei muito com o Sr. Darcy e seu primo, o Coronel Fitzwilliam, eu também não fazia ideia da verdade. E quando voltei para casa, o regimento sairia de Meryton dentro de uma semana, ou uma quinzena. Diante disso, nem Jane, a quem contei tudo, nem eu julgamos necessário tornar público o que sabíamos, pois de que serviria a alguém se fosse destruída a boa impressão que toda a vizinhança tinha dele. E, mesmo quando ficou acertado que Lydia iria com a Sra. Forster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir-lhe os olhos em relação ao caráter de Wickham. Que ela pudesse correr o risco de se decepcionar nunca me passou pela cabeça. Que uma consequência como esta fosse possível, como bem podem imaginar, foi algo que nunca aflorou em meus pensamentos. Quando todos foram para Brighton, então, vocês não tinham qualquer razão, suponho, para acreditar que os dois se gostassem. Nem de longe. Não consigo me lembrar de qualquer sintoma de afeto em nenhum dos lados, e, tivesse algo desse gênero sido perceptível, devem saber que a nossa não é uma família na qual isso passaria despercebido. Quando ele entrou para a corporação, ela estava bem disposta a admirá-lo, mas também estávamos todas. Qualquer moça que vivesse em Meryton ou nos arredores perdeu a cabeça por ele nos primeiros 2 meses, mas ele nunca deu a ela qualquer atenção especial, assim, depois de um curto período de admiração selvagem e extravagante, seu capricho por ele desapareceu, e outros oficiais, que a tratavam melhor, voltaram a ser seus favoritos. Pode-se facilmente compreender que embora pouco pudesse ser acrescentado aos medos, esperanças e conjecturas de todos em relação àquele importante assunto, por sua incessante discussão, nenhum outro seria capaz de desviá-los dele por muito tempo durante toda a viagem. Dos pensamentos de Elizabeth, nunca saiu,
Presa da maior das angústias, a autocensura, ela não teve um só instante de paz ou esquecimento. Viajaram o mais depressa possível e, dormindo uma noite na estrada, chegaram a Longbourn para o jantar do dia seguinte. Era um conforto para Elizabeth pensar que Jane não se desgastaria devido a uma longa espera. Os pequenos Gardiner, atraídos pela visão de um coche, estavam parados nos degraus da casa quando entraram no pátio e, quando a carruagem parou à porta, a alegre surpresa que iluminou seus rostos e se manifestou por todos os corpos, numa variedade de pulos e tremeliques, foi sua primeira e sincera manifestação de boas-vindas. Elizabeth saltou e, depois de dar a cada criança um beijo apressado, correu para o vestíbulo onde Jane, que descera depressa dos aposentos da mãe, logo a encontrou. Elizabeth, beijando-a com carinho, enquanto lágrimas enchiam os olhos de ambas, não perdeu um momento sem perguntar se havia novidades dos fugitivos. Ainda não, respondeu Jane. Mas agora que meu querido tio chegou, espero que tudo fique bem. Meu pai está na cidade? Está, foi para lá na terça-feira, como lhe escrevi. E tem dado notícias? Só 2 vezes. Ele me escreveu algumas linhas na quarta para dizer que tinha chegado bem e me dar o endereço de onde estava, coisa que eu lhe pedira muito para fazer. Acrescentou apenas que não escreveria outra vez até ter algo importante a dizer. E minha mãe, como está? Como estão vocês todas? Mamãe está razoavelmente bem, acredito, embora seu ânimo esteja muito abatido. Ela está lá em cima e ficará muito satisfeita vendo todos vocês. Ainda não sai do quarto de vestir. Mary e Kitty, graças a Deus, estão muito bem. Mas você? Como você está? Exclamou Elizabeth. Parece pálida. Por quanta coisa você passou? A irmã, entretanto, garantiu estar perfeitamente bem, e sua conversa, que se passara enquanto o senhor e a senhora Gardiner se entretinham com os filhos, chegou ao fim com a aproximação de todo o grupo. Jane correu para os tios, deu-lhes as boas-vindas e agradeceu a ambos, entre sorrisos e lágrimas alternados. Estando todos na sala de estar, as perguntas que Elizabeth já fizera foram, é claro, repetidas pelos outros, que logo perceberam não ter Jane qualquer novidade a contar. No entanto, o corajoso otimismo proveniente da benevolência de seu coração ainda não a abandonara. Ela continuava a acreditar que tudo acabaria bem e que cada nova manhã traria uma carta, de Lydia ou do pai, explicando o comportamento da moça e, talvez, anunciando o casamento. A senhora Bennet, a cujos aposentos se dirigiram todos depois de alguns minutos de conversa, recebeu-os exatamente como se esperaria, com lágrimas e manifestações de pesar. Ataques à infame conduta de Wickham e queixas de seus próprios sofrimentos e de tudo o que a faziam passar, culpando todos menos a pessoa a cuja equivocada tolerância se devia a maior parte dos erros da filha. Se eu tivesse conseguido, disse ela, fazer valer minha vontade de ir para Brighton com toda a minha família, isso não teria acontecido, mas não havia ninguém para tomar conta da pobrezinha da Lydia. Por que os Forster a perderam de vista? Tenho certeza de que houve grande negligência por parte de alguém, porque ela não é o tipo de moça que faria uma coisa dessa se cuidassem direito dela. Sempre achei que eles não tinham capacidade para tomar conta dela, mas passaram por cima da minha opinião, como sempre acontece. Pobre criança! E agora lá se foi o Sr. Bennet, e sei que ele vai se bater com o Wickham, onde quer que o encontre, e então vai ser morto, e o que será então de todas nós? Os Collins nos despejarão antes que seu corpo tenha esfriado no túmulo e, se você, meu irmão, não se apiedar de nós, não sei o que faremos. Todos protestaram contra aquelas ideias terríveis, e o Sr. Gardiner, depois das devidas garantias de afeto por ela e toda a família, disse-lhe que pretendia estar em Londres já no dia seguinte e dar-lhe assistência ao Sr. Bennet em todas as tentativas de encontrar Lydia. Não se entregue a pânicos inúteis, acrescentou ele ainda que seja bom estar preparado para o pior, não há motivo para considerá-lo garantido. Não se passou ainda uma semana desde que deixaram Brighton.
Dentro de mais alguns dias podemos ter alguma notícia deles e, enquanto não soubermos que não estão casados, ou que não há intenção de casamento, não consideremos o caso perdido. Tão logo eu chegue à cidade, irei ao encontro de meu irmão e o levarei para casa comigo em Gracechurch Street. Então estudaremos juntos o que pode ser feito. Oh, meu querido irmão, respondeu a senhora Bennet isto é tudo o que eu mais desejo. E agora, por favor, ao chegar à cidade, encontre-os onde quer que estejam, e, se ainda não se casaram, faça com que se casem. E, quanto ao enxoval, não os deixe esperar, mas diga a Lídia que, se preferir, ela terá o mesmo dinheiro para comprá-lo depois do casamento. E, acima de tudo, impeça que o Sr. Bennet entre num duelo. Diga-lhe em que estado terrível eu me encontro, que estou mais do que apavorada, e que tenho tantos tremores, tantas palpitações, por todo o corpo, tantos espasmos e tantas dores de cabeça, e tanta agitação no coração que não consigo descansar nem de dia, nem de noite. E diga à minha querida que não tome qualquer providência em relação a roupas antes de me encontrar, porque ela não sabe quais são as melhores lojas. Ah, irmão, como você é bom! Sei que vai resolver tudo. Mas o Sr. Gardiner, mesmo reafirmando que faria todas as tentativas possíveis, não deixou de lhe recomendar moderação tanto em esperanças quanto em medos, e, depois de conversar com ela nesse sentido até que o jantar estivesse servido, todos a deixaram extravasar seus sentimentos com a governanta, que a servia na ausência das filhas. Embora persuadidos de que não havia motivo real para tal isolamento da família, seu irmão e irmã não fizeram qualquer objeção, pois sabiam que ela não teria sensatez suficiente para segurar a língua diante dos criados, enquanto serviam à mesa, e julgaram melhor que apenas um membro da criadagem, a pessoa em quem mais confiavam, compartilhasse de todos os medos e preocupações da patroa. Na sala de refeições logo foram a seu encontro Mary e Kitty, que tinham estado por demais ocupadas em seus respectivos aposentos para se apresentarem antes. Uma vinha de seus livros, a outra de sua toilette. Os rostos de ambas, entretanto, estavam razoavelmente calmos e nenhuma alteração era visível nas duas, a não ser que a perda da irmã favorita, ou a raiva por estar ela própria envolvida naquele assunto, tivesse tornado mais irritadiços do que sempre os modos de Kitty. Quanto a Mary, era bastante senhora de si para sussurrar a Elizabeth, com expressão grave logo após se terem sentado à mesa. Este assunto é muito desagradável e talvez ainda seja objeto de muita discussão. Mas devemos combater a maré de hostilidade e deixar fluir em nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraterno. Então, não percebendo em Elizabeth qualquer inclinação para respostas, acrescentou: por mais infeliz que seja tal evento para Lídia, podemos extrair dele esta proveitosa lição, que a perda da virtude numa mulher é irrecuperável, que um passo em falso a envolve em infinita ruína, que sua reputação não é menos frágil do que bela, e que ela nunca será suficientemente cautelosa em seu comportamento perante a indignidade do outro sexo. Elizabeth ergueu os olhos perplexa, mas estava oprimida demais para dar qualquer resposta. Mary, entretanto, continuou a se consolar com esse tipo de máximas morais extraídas do mal que as atingira. À tarde, as duas moças Bennet mais velhas conseguiram ficar meia hora sós, e Elizabeth, no mesmo instante, aproveitou a oportunidade para fazer mais perguntas, que Jane estava também ávida para responder. Depois de se solidarizar com os lamentos gerais quanto às terríveis consequências do fato, que Elizabeth considerava inevitáveis e a senhorita Bennet não foi capaz de garantir serem impossíveis, a primeira continuou o assunto, dizendo: mas conte-me tudo o que ainda não sei. Dê-me mais detalhes. O que disse o Coronel Forster? Não tiveram quaisquer suspeitas antes que ocorresse a fuga? Os dois devem ter sido vistos juntos muitas vezes. O Coronel Forster chegou a confessar que mais de uma vez suspeitou de algum interesse, sobretudo por parte de Lídia, mas nada que o alarmasse. Lamento tanto por ele. Seu comportamento foi atencioso e gentil ao máximo. Ele estava a caminho daqui, para nos comunicar sua preocupação,
antes de qualquer ideia de que os dois não tivessem seguido para a Escócia. Quando essa possibilidade surgiu, apressou-se ainda mais. E Denis estava convencido de que Wickham não se casaria? Sabia de sua intenção de fugir? O coronel Forster esteve pessoalmente com Denis? Esteve sim, mas, quando questionado por ele, Denis negou saber algo de seus planos e não deu sua verdadeira opinião a respeito. Não repetiu sua convicção de que não se casariam. E, por isso, fico inclinada a esperar que ele não tenha se expressado bem antes. E até que o coronel Forster viesse aqui, nenhuma de vocês teve dúvida alguma, suponho, quanto a eles estarem casados? Como seria possível que tal ideia passasse pelas nossas cabeças? Eu me senti um pouco desconfortável. Um pouco apreensiva quanto à felicidade da minha irmã casando-se com ele, porque sabia que a conduta desse rapaz nem sempre fora correta. Meus pais nada sabiam a respeito, só consideraram aquela união imprudente. Kitty então confessou, com um orgulho muito natural por saber mais do que o resto de nós, que na última carta de Lydia ela a havia preparado para tal passo. Ela já sabia, ao que parece, que os dois estavam apaixonados há muitas semanas. Mas não antes que fossem para Brighton? Não, acho que não. E o coronel Forster parecia ter boa opinião a respeito de Wickham. Conhece seu verdadeiro caráter? Devo confessar que ele não falou tão bem de Wickham como fazia antes. Considerava-o imprudente e extravagante. E, depois desse triste acontecimento, soube-se que ele deixou Meriton bastante endividado, mas espero que isso seja falso. Ah, Jane, tivéssemos nós guardado menos segredo, tivéssemos dito que sabíamos dele, nada disso teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, retrucou a irmã. Mas expor faltas antigas de alguém sem saber quais são seus atuais sentimentos pareceu injustificado. Agimos com a melhor das intenções. O coronel Forster foi capaz de repetir os detalhes do bilhete de Lydia à esposa? Ele o trouxe consigo para que o víssemos. Jane tirou-o então de dentro de um livro e entregou-o a Elizabeth. Assim estava escrito: Minha querida Harriet, você vai rir quando souber para onde fui, e não posso deixar de rir também imaginando sua surpresa amanhã pela manhã, quando sentir minha falta. Estou indo para Gretna Green, e, se você não adivinhar com quem, vou achar que você é uma tonta, pois só existe um homem no mundo que eu amo, e ele é um anjo. Eu nunca seria feliz sem ele, então acho que não tem problema estar indo. Você não precisa mandar avisar Longbourn da minha ida, se não quiser, pois isso fará a surpresa ser maior, quando eu lhes escrever e assinar Lydia Wickham. Será uma maravilha. Mal posso escrever, de tanto rir. Por favor, apresente minhas desculpas a Pratt por não manter minha palavra de dançar com ele hoje à noite. Diga que espero que me desculpe quando souber de tudo, e diga que dançarei com ele no próximo baile em que nos encontrarmos, com muito prazer. Mandarei buscar minhas roupas quando chegar a Longbourn, mas quero que você diga a Sally para consertar um rasgão em meu velho vestido de musselina antes de guardá-lo. Adeus. Lembranças ao coronel Forster. Espero que brindem a nossa boa viagem. Sua amiga sincera, Lydia Bennet. Oh! Insensata, insensata Lydia, exclamou Elizabeth ao terminar. Que carta é esta, para ser escrita num momento desses? Mas ao menos mostra que ela levava a sério o objetivo de sua viagem. O que quer que ele possa ter feito para convencê-la, não partiu dela um plano de infâmia. Meu pobre pai! Como deve ter sofrido! Nunca vi alguém tão chocado. Ele não conseguiu dizer uma palavra por 10 minutos. Minha mãe passou mal no mesmo instante, e toda a casa era só confusão. Oh, Jane! Exclamou Elizabeth. Haverá um só criado nesta casa que não soubesse de toda a história antes do fim do dia? Não sei. Espero que sim. Mas ser discreto num momento desses é muito difícil. Minha mãe estava histérica e, por mais que eu tentasse lhe dar o máximo de assistência possível, receio não ter feito tanto quanto deveria. Mas o horror do que poderia ter acontecido quase me fez perder a cabeça. Seus cuidados com ela foram demais para você.
Você não parece bem. Ah! Se eu estivesse aqui. Todo o trabalho e a ansiedade que você suportou sozinha. Mary e Kitty foram muito gentis e teriam dividido comigo todo o cansaço, tenho certeza, mas não achei justo com nenhuma das duas. Kitty é frágil e delicada, e Mary estuda tanto que suas horas de descanso não deveriam ser perturbadas. Minha tia Phillips veio a Longbourn na terça, depois que meu pai viajou, e foi boa a ponto de ficar comigo até quinta. Foi de grande ajuda e consolo para todos nós. E Lady Lucas tem sido muito gentil, caminhou até aqui na quarta pela manhã para nos consolar e ofereceu seus serviços, ou de quaisquer de suas filhas, se nos pudessem ser úteis. Ela faria melhor ficando em casa, exclamou Elizabeth. Talvez a intenção tenha sido boa, mas, numa desgraça como esta, o melhor é que não se vejam os vizinhos. Ajudas são impossíveis, e condolências, insuportáveis. Que triunfem sobre nós de longe, e se regozijem. Passou então a indagar que medidas o pai pretendia tomar, quando na cidade, para encontrar a filha. Acredito que ele pretenda, respondeu Jane, ir a Epsom, onde pela última vez trocaram de cavalos, conversar com os pontilhões e tentar obter deles alguma informação. Seu principal objetivo deve ser descobrir o número do coche de aluguel que os levou a partir de Clapham e que havia trazido um passageiro de Londres. Como ele acredita que o fato de um cavalheiro e uma dama mudando de uma carruagem para outra pode ter sido alvo de observação, pretende fazer tais perguntas em Clapham. Se de algum modo conseguir descobrir em que casa o cocheiro havia deixado o passageiro, está determinado a continuar lá sua investigação. E talvez não seja impossível descobrir o número do coche e seu ponto de parada. Não sei que outros planos ele arquitetou, mas ele estava com tanta pressa de ir e num estado de espírito tão alterado, que me foi difícil descobrir até mesmo isso. Capítulo 48. Todo o grupo tinha esperanças de receber uma carta do Sr. Bennet na manhã seguinte, mas o correio chegou sem trazer uma só linha. A família sabia que ele era, em situações triviais, um correspondente negligente e procrastinador, mas, numa ocasião como aquela, esperavam algum esforço. Foram obrigados a concluir que ele não tinha qualquer notícia agradável a dar, mas, mesmo disso gostariam de ter certeza. O Sr. Gardiner só esperara pelas cartas para se pôr a caminho. Quando ele se foi, tiveram todos pelo menos a certeza de receber constantes informações sobre os acontecimentos, e o tio, ao partir, prometeu fazer com que o Sr. Bennet voltasse para Longbourn o mais depressa possível, para grande consolo da irmã, que considerava ser essa a única garantia de um marido não ser morto num duelo. A Sra. Gardiner e as crianças deveriam ficar em Hertford City por mais alguns dias, pois sua presença poderia ser útil às sobrinhas. Dividiu com elas os cuidados com a Sra. Bennet e foi de grande consolo para as moças em seus momentos de descanso. Sua outra tia também as visitava com frequência e sempre, como dizia, com o intuito de animá-las e encorajá-las. Embora, como nunca chegasse sem relatar algum novo exemplo de esbanjamento ou falcatrua de Wickham, poucas vezes as deixava menos acabrunhadas do que as encontrara. Meriton inteira parecia determinada a denegrir o homem que, há apenas 3 meses, era quase um anjo de luz. Declaravam estar ele em débito com todos os comerciantes locais, e suas intrigas, sempre honradas com o título de sedução, estenderam-se às famílias de todos os negociantes. Todos declaravam ser ele o rapaz mais perverso do mundo, e todos começaram a descobrir ter sempre desconfiado de sua aparente bondade. Elizabeth, mesmo não dando crédito à metade do que era dito, acreditava o suficiente para consolidar sua certeza inicial quanto à ruína da irmã, e até Jane, que ainda acreditava menos, quase perdia as esperanças, sobretudo agora quando, passado o tempo em que, se tivessem ido para a Escócia, como insistia em acreditar, já seria mais do que provável terem recebido alguma notícia dos dois. O Sr. Gardiner saiu de Longbourn no domingo. Na terça-feira, a esposa recebeu uma carta que lhes dizia que, ao chegar, encontrara no mesmo instante o irmão e o convencera a ir para Gracechurch Street,
que o Sr. Bennet estivera em Epsom e Clapham antes de sua chegada, mas sem obter qualquer informação satisfatória, e que ele estava agora decidido a investigar todos os principais hotéis da cidade, pois o Sr. Bennet achava possível que tivessem ido para algum deles ao chegar a Londres, antes de procurarem acomodações. O Sr. Gardiner, pessoalmente, não esperava muito sucesso dessa providência, mas, como o irmão insistia, pretendia ajudá-lo em sua busca. Acrescentava que o Sr. Bennet parecia, no momento, muito pouco disposto a deixar Londres e prometia escrever outra vez em breve. Havia também um adendo nos seguintes termos. Escrevi para o Coronel Forster solicitando que descobrisse, se possível, com algum dos amigos do rapaz no regimento, se Wickham tinha algum parente ou amigo que pudesse saber em que parte da cidade ele se escondia. Se houvesse alguém a quem se pudesse consultar com probabilidades de obter tal informação, isso poderia ter extrema importância. Até agora, nada temos em que nos basear. O Coronel Forster fará, acredito, tudo o que estiver a seu alcance para nos ajudar. Mas, pensando melhor, talvez Lizzie, melhor do que qualquer outra pessoa, possa nos dizer que parentes vivos ele pode ter atologia. Elizabeth não podia deixar de compreender de onde provinha tal deferência à sua autoridade, mas não tinha meios de dar qualquer informação capaz de lhe fazer justiça. Nunca ouvira uma palavra a respeito dele ter quaisquer parentes, salvo pai e mãe, ambos falecidos há muitos anos. Era possível, entretanto, que alguns de seus colegas de regimento fossem capazes de fornecer mais dados, e, embora não alimentasse grandes expectativas, aquela consulta era uma boa ideia. Todos os dias em Longbourn eram agora dias de ansiedade, mas a ansiedade maior ficava por conta da hora da vinda do correio. A chegada das cartas era o grande motivo da impaciência matinal. Através das cartas viria o comunicado do que pudesse haver de bom ou ruim, e de cada novo dia se esperava que trouxesse algumas notícias relevantes. Mas antes que soubessem algo mais do Sr. Gardiner, uma carta chegou para o seu pai, escrita de outro lugar, pelo Sr. Collins. E, como Jane recebera instruções para abrir tudo o que chegasse para ele em sua ausência, abriu-a e leu, e Elizabeth, sabendo que tais cartas eram sempre curiosas, olhou por cima de seu ombro e leu também. Dizia o seguinte: Caro Senhor, senti-me no dever, por nosso parentesco e pela minha posição na vida, de exprimir meus sentimentos na terrível aflição pela qual está passando e de que fomos ontem informados por carta de Hertford City. Esteja certo, meu caro senhor, que a senhora Collins e eu mesmo nos solidarizamos sinceramente com o senhor e toda a sua respeitável família em sua atual mortificação, que pode ser das mais amargas, por provir de causa que o tempo não poderá apagar. Não podem existir, de minha parte, argumentos capazes de minorar infortúnio tão grave, ou que possam confortá-lo nestas circunstâncias que, de quaisquer outras, são as mais duras para um coração paterno. A morte de sua filha seria uma bênção em comparação a isto. E mais razão há para lamentar, pois tudo leva a crer, como me informa minha cara Charlotte, que tal licenciosidade de comportamento de sua filha deriva de excessivo grau de indulgência, embora ao mesmo tempo, para seu próprio consolo e da Sra. Bennet. Eu me incline a pensar que a própria índole da jovem deve ser naturalmente má, ou ela não seria culpada de tamanha enormidade, em idade tão tenra. Quaisquer que sejam as circunstâncias, porém, o Senhor é digno de grande piedade, e é esta também a opinião não apenas da Sra. Collins, mas também de Lady Catherine e sua filha, a quem dei ciência do caso. Elas concordam comigo que tomar conhecimento desse passo em falso de uma filha será prejudicial para o destino de todas as outras, pois quem, como a própria Lady Catherine se dignou dizer, quem se ligará a tal família? E esta consideração me leva ainda mais a refletir, com maior satisfação, sobre certo evento ocorrido em novembro último, pois, fosse de outro modo, eu estaria envolvido em toda a sua tristeza e desgraça. Deixe-me então aconselhá-lo, caro senhor, a se conformar ao máximo, a arrancar sua indigna filha de seu coração para sempre e a deixá-la colher os frutos de seu próprio crime hediondo. Subscrevo-me, caro senhor, etc. etc.
O Sr. Gardiner não escreveu novamente até ter recebido uma resposta do Coronel Forster e, quando o fez, nada tinha de agradável a dizer. Não se sabia que Wickham tivesse algum conhecido com que mantivesse relações, e era certo que não tivesse qualquer parente vivo. Seus relacionamentos antigos eram numerosos, mas, desde que entrara para a milícia, não parecia ter mantido qualquer relação de amizade com algum deles. Não havia ninguém, portanto, que pudesse dar qualquer informação a seu respeito. E, no lamentável estado de suas próprias finanças, havia razões muito poderosas para se manter em segredo, somadas ao medo de ser descoberto pelos parentes de Lídia, pois era notícia recente que deixara para trás dívidas de jogo de valor considerável. O coronel Forster acreditava que mais de 1.000 libras seriam necessárias para cobrir suas despesas em Brighton. Ele devia muito na cidade, mas os débitos de honra eram ainda maiores. O Sr. Gardiner não tentou ocultar tais detalhes da família de Longbourn. Jane leu com horror. Um jogador, exclamou. Isto é totalmente inesperado. Eu não fazia ideia. O Sr. Gardiner acrescentava, na carta, que elas podiam esperar ter o pai em casa no dia seguinte, que seria sábado. Desanimado com o insucesso de todos os seus esforços, ceder à insistência do cunhado para que voltasse para a família e deixasse a seu cargo decidir quando seriam mais favoráveis as circunstâncias para continuarem a busca. Quando a Sra. Bennet soube disso, não demonstrou tanta satisfação quanto esperavam as filhas, considerando a ansiedade anterior pela vida do marido. O quê? Ele está vindo para casa, e sem a pobre Lídia! Exclamou. Com certeza ele não vai sair de Londres antes de encontrar os dois. Quem vai enfrentar Wickham e fazê-lo casar-se com ela, se ele vier embora? Quando a Sra. Gardiner começou a desejar estar em casa, ficou acertado que ela e as crianças iriam para Londres na mesma ocasião em que o Sr. Bennet viesse de lá. A carruagem, portanto, levou-os na primeira parte de seu trajeto e trouxe o patrão de volta a Longbourn. A Sra. Gardiner se foi com a mesma perplexidade em relação a Elizabeth e seu amigo de Derbyshire que a atingira naquela parte do mundo. O nome dele nunca foi voluntariamente mencionado na sua frente pela sobrinha, e o tipo de semi-expectativa criada pela Sra. Gardiner, de receberem dele uma carta, resultara em nada. Elizabeth não recebera, desde seu regresso, carta alguma vinda de Pemberley. A triste situação familiar atual tornaria desnecessária qualquer outra desculpa para seu estado de abatimento. Nada, portanto, poderia ser conjecturado a partir daquilo, embora Elizabeth, que a esta altura conhecia bastante bem seus próprios sentimentos, tivesse plena consciência de que, se nada soubesse de Darcy, teria suportado um pouco melhor o pavor da infâmia de Lídia. Isso lhe teria poupado, imaginava, uma noite de insônia a cada 2. Quando o Sr. Bennet chegou, tinha sua habitual aparência de serenidade filosófica. Falou tão pouco quanto de costume, não fez qualquer menção ao que o levara a viajar, e algum tempo se passou antes que as filhas tivessem coragem de mencionar algo. Só à tarde, quando ele se juntou a elas para o chá, Elizabeth se aventurou a tocar no assunto, e então, tendo ela de imediato manifestado tristeza pelo que ele deveria ter passado, o pai respondeu: Não diga nada. Quem passaria por isso senão eu? Foi minha própria culpa, e eu deveria pagar por ela. Não deve ser tão severo consigo mesmo, retrucou Elizabeth. Talvez você deva me alertar contra um erro tão grande. A natureza humana é tão propensa a repeti-lo. Não, Lizzie, deixe-me uma vez na vida perceber o tamanho da minha culpa. Não tenho medo de ser esmagado por esta constatação. Dentro de pouco tempo, tudo isto terá passado. O senhor acredita que estejam em Londres? Acredito. Onde mais poderiam se esconder tão bem? E Lídia costumava querer ir para Londres, acrescentou Kitty. Então ela está contente, disse o pai com frieza traço, e sua estada lá talvez dure algum tempo. Depois de um curto silêncio, ele continuou. Lizzie, não lhe guardo rancor por ter tido razão no conselho que me deu no último mês de maio, o que,
considerando os fatos, demonstra alguma sagacidade. Foram interrompidos pela senhorita Bennet, que foi buscar o chá da mãe. Isto é um espetáculo, exclamou ele, que faz bem aos olhos, isto dá elegância ao infortúnio. Dia desses farei o mesmo, vou me sentar na biblioteca, de gorro de dormir e bata, e darei todo o trabalho que puder, ou talvez eu deva deixar para fazê-lo quando Kitty fugir. Eu não vou fugir, papai, disse Kitty, nervosa. Se eu alguma vez fosse a Brighton, me comportaria melhor do que Lydia. Você, ir a Brighton. Eu não confiaria em você para ir nem a Eastbourne. Não, Kitty, eu afinal aprendi a ser cauteloso, e você sentirá os efeitos disso. Nenhum oficial entrará outra vez em minha casa, nem mesmo a caminho da aldeia. Bailes serão absolutamente proibidos, a não ser que você fique ao lado de uma de suas irmãs. E você nunca sairá de casa sem ter antes provado que passou 10 minutos por dia de modo sensato. Kitty, que levou a sério todas essas ameaças, começou a chorar. Bem, disse ele não fique tão infeliz. Se você for uma boa menina durante os próximos 10 anos, eu a levarei, no final, para assistir a uma parada.